Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou a professora Raquel de História da Rede CESF e hoje nós vamos de capítulo 4, Revolução Industrial. Veja aí na sua telinha a sua agenda para você estar cumprindo em casa, tanto a unidade do integral quanto a unidade do Timbó. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos contextualizar aí o que foi essa Revolução Industrial. Você pode estar acompanhando aí com o seu material didático, com o seu caderno, fazendo suas anotações, seus apontamentos. Bem, a Revolução Industrial, pessoal, ela promoveu um conjunto de mudanças políticas, sociais e principalmente econômicas entre os séculos 18 e 19, em que as manufaturas elas foram substituídas pela indústria e pelo trabalho também artesanal, trabalho assalariado. Inicialmente, esses artesãos eles eram responsáveis pela produção dos bens cotidianamente, desde a obtenção dessa matéria-prima até o produto final. Com a crescente industrialização e a introdução dessas máquinas, esse processo passou a ser realizado em larga escala e, com isso, os trabalhadores perderam o controle dessa produção e do lucro, que estava nas mãos de uma elite burguesa, que passou a ser obtida através da exploração do trabalho. A Revolução Industrial, ela muda todas as formas de relações da Europa. Com isso, a agricultura ela deixa de ser a base econômica e a produção em larga escala passa a determinar a economia. O trabalho humano, pessoal, ele foi substituído por máquinas. Além do trabalho ser exercido e especializado, ou seja, cada etapa de produção era realizada por diferentes pessoas com funções específicas e não mais desenvolvida várias atividades. A Revolução Industrial, pessoal, ela apresentou 3 fases diferentes. A primeira ocorreu entre 1780 e 1830, com o surgimento das primeiras máquinas, certo? E a segunda fase ela ficou conhecida como Revolução Tecnológica, que nós vamos abordar um pouco aqui sobre esta revolução. Ela ocorreu entre 1860 e 1945, justamente com o desenvolvimento de novas técnicas e novas indústrias, voltada para a produção automobilística e de armas. E a terceira fase ainda está em curso, que ficou conhecida como a Revolução Digital, iniciada a partir de 1960, com o surgimento dos computadores. Vocês poderiam estar se perguntando, pessoal, por que essa Revolução Industrial ela surge na Inglaterra, né? É o que nós vamos agora explicar, esse surgimento dessa Revolução Industrial na Inglaterra. Isso não tem a ver apenas com o desenvolvimento de tecnologias específicas, mas também com questões econômicas e políticas. Nós vamos abordar agora motivos principais. Primeiro, nós falamos da Revolução Gloriosa, né, de 1689, que possibilitou justamente a criação e aplicação de leis que garantiu a produção industrial e o lucro que seria gerado a partir do setor privado. A Inglaterra foi uma das primeiras nações a contestar a monarquia absolutista, criando assim um parlamento que teria justamente a função de limitar o poder real. Nós tivemos também como motivos principais o liberalismo econômico, que foi imposto, né, pois o Estado ele não ia interferir na economia, podendo assim regular a si mesmo nos mercados financeiros. E também a Inglaterra, outro fator também importante, que ela possuía grandes reservas naturais fundamentais para o desenvolvimento dessa industrialização, como por exemplo, ferro, carvão mineral, né? E além disso, a burguesia, que ela foi a principal financiadora da industrialização. E também as leis de cercamentos, que foram outro fator importante, onde as terras antes eram de produção comunal, voltadas somente para a exportação, passando agora a ser de grupos privados. Então, estes transformaram os camponeses em força de trabalho e a matéria-prima, né, plantada como algodão, que era voltada para a industrialização. Outra parte dos camponeses também foram usados nas atividades manufatureiras também e nas minas. No início eu abordei com vocês as 3 fases da Revolução Industrial, mas agora nós vamos explicar e eu quero que você acompanhe aí no seu livro, no seu material didático, na página 70, você vai ver aí um quadro
que vai mostrar as 3 fases da Revolução Industrial. Vamos aqui, a primeira fase, né, dessa revolução, nós temos a máquina a vapor, você pode estar acompanhando aí no seu material, a utilização do carvão e dos metais, da manufatura para a maquinofatura. Essa seria a característica, né, do que ocorreu na primeira fase da Revolução Industrial. Já na segunda fase, né, que foi o fim do século XIX, nós temos aí a eletricidade, o motor a combustão, né, que seria o petróleo, a fundição e aço, e o início das tecnologias de comunicação. E partindo para a terceira fase, nós temos aí, né, a partir dos anos de 1960 a 70 até os dias de hoje, a biotecnologia, né, que nós vemos aí a questão da mecatrônica, satélites, cabos e fibra óticas em grande desenvolvimento na nossa atualidade, tá? E nós vamos abordar um pouco agora sobre as relações de trabalho, como era que se dava essas relações de trabalho nesse período da Revolução Industrial. Nós temos aí, pessoal, o que nós chamamos de artesanato. O que seria esse artesanato? Seria características do renascimento urbano e comercial. Nós tínhamos as corporações de ofício, que controlavam grupos familiares, e todas as etapas de produção passavam por eles. Lembra, nós estudamos corporações de ofício lá no início do capítulo 1, nós já abordamos um pouco sobre essas corporações, não é isso? E tivemos também as manufaturas, que seriam outra característica do período mercantilista, mais focado no comércio, através da produção voltada para o mercado interno e externo. A outra fase, pessoal, são as chamadas manufaturas. São características do período mercantilista, que seria mais focado no comércio e na produção voltada para o mercado interno e externo. E aí, dessa forma, né, já existia uma divisão de trabalho devido ao aumento da produção. O lucro obtido nesse período ficava nas mãos dos governos absolutistas, através de impostos e tributos cobrados aos comerciantes burgueses. E esses trabalhadores nas indústrias, eles tinham muitas dificuldades, né? Tinham poucas condições, tá? Eles eram insalubres, péssimos os seus salários. O lucro basicamente ficava com os industriais, que exploravam justamente ao extremo a força da produção. É o que nós vamos falar agora um pouco sobre esses movimentos de resistência, né? Por conta das mudanças introduzidas no processo de industrialização, eles geraram reação desses trabalhadores, que passaram justamente a contestar os baixos salários e a falta das condições de trabalho. Além disso, muitos dos que emigraram dos campos passaram a morar nos centros urbanos, formando cidades industriais que não possuíam, pessoal, nenhuma infraestrutura decente de moradia. O que vai acontecer? Com isso vai surgir o ludismo, né? O que seria esse ludismo? O ludismo, ele foi um movimento dos operários liderado, né, por Lude. Ele protesta e luta contra o processo de industrialização de forma radical e violenta. Os trabalhadores, eles não aceitavam o crescente desemprego atribuído à introdução dessas máquinas na produção, porque as máquinas estavam tirando o que seria a mão de obra do trabalhador. Então, as suas ações envolviam, eles queimavam as plantações, inundavam as minas, quebravam as máquinas. Justamente esses operários passaram a se organizar contra a falta de condição de trabalho e os baixos salários. Por isso que surgiu esses movimentos do ludismo e do cartismo, né? O que seria esse cartismo? Seria outro movimento que ocorreu em 1838 e 1848 e teve características mais amplas, reivindicando não apenas direitos trabalhistas, mas também participação política como direito ao voto para todos os trabalhadores, tanto homens quanto as mulheres, principalmente após o ato de reforma que ocorreu em 1832, que deu direito a voto ao homem que fosse rico, industrial e pequenos proprietários. Nós também podemos perceber, pessoal, acompanhe pelo livro didático de vocês, na página 74, algumas reivindicações que os cartistas, né,
eles faziam. Eles queriam a redução da jornada de trabalho de 16 horas diárias para 8 horas por dia. Queriam a regulamentação do trabalho feminino, proibição do trabalho infantil, folga aos finais de semana. Também ele queria que os salários fossem compatíveis com o trabalho que eles desenvolviam nas indústrias, né? Ocorreu também que esse movimento cartista, ele sofreu um duro golpe do próprio clima nesse período, porque no dia 10 de abril, em 1848, choveu bastante e acabou afastando muitos trabalhadores que queriam protestar, né, contra essa situação deles e entregar a carta ao parlamento. E é sempre importante lembrar, né, que o trabalhador, desde o processo de industrialização, foi levado à pesada jornada de trabalho, né, e aos péssimos salários. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Não esqueça aí de praticar aí os nossos exercícios de casa com a nossa agenda. Espero que vocês fiquem bem, que logo mais a gente tenha o nosso retorno e as nossas aulas presenciais, tá? Então eu termino com a mensagem, #fique em casa. Beijos. Assistam agora cenas, né, do filme de Charlie Chaplin, que representa um pouco de tudo que nós abordamos na nossa aula de hoje. Beijos.